Rio de Janeiro. Uma noite fria, um coração congelado e um segredo prestes a explodir. Preparem-se, amantes de histórias de justiça poética e reviravoltas inesperadas. Você já sentiu que o mundo não te vê? Que seus sonhos murcham sob a sombra da condescendência alheia? Pois bem, esta não é apenas a história de como uma mulher subestimada até a medula se levantou para reescrever seu destino, mas a crônica vibrante de como o desprezo alheio pode ser o combustível mais potente para uma revolução pessoal. E acreditem, a revolução de Serafina Valença foi sísmica. Imagine a cena. Um homem, envolto em um terno de grife que custaria o salário de um ano de muitos, pavoneava-se entre um mar de milionários no grande salão do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ele apontava com um gesto de desdém quase artístico para uma mulher discreta encolhida em um canto, tentando passar despercebida como um fantasma na festa. "Aquela é minha ex-esposa", gabava-se para sua nova e deslumbrante esposa. Doce, sim, mas ambição, zero. Passará a vida arrumando livros em alguma biblioteca empoeirada. O que ele não sabia, o que ele não podia conceber em sua arrogância dourada, era que aquela ratinha de biblioteca, Serafina Valença, estava a apenas um telefonema de herdar um império tecnológico avaliado em 50 bilhões de dólares. Impressionante, não é? O majestoso salão de festas do Copacabana Palace, uma joia arquitetônica na zona sul do Rio, fervilhava com o brilho dos lustres de cristal e o peso do dinheiro antigo. Era a Gala Esperança para o Hospital Infantil do Rio de Janeiro, um evento ao qual Serafina, ou simplesmente Sera Valença para os amigos, havia comparecido uma vez, de braço dado com um homem que dominava cada espaço com sua mera presença. Aquela noite, no entanto, era a acompanhante de uma simpática idosa da Biblioteca Nacional, agarrada a um copo de refrigerante morno e tentando se misturar às pesadas cortinas de veludo. Sera não era mais uma mulher projetada para salões de festa. Sua vida, após o divórcio, era uma melodia tranquila em tom menor. Um pequeno, mas impecável, apartamento sobre uma padaria no bairro de Santa Teresa. O aroma de papel velho e café fresco em seu trabalho, arquivando documentos na Biblioteca Nacional, e as noites dedicadas ao seu galgo resgatado, uma alma gentil chamada Buster. Era uma vida pequena, segura, dela, sim, mas também solitária. E naquela noite humilhante, do outro lado do salão, seu ex-marido, Marcos Teixeira, era o centro de todas as atenções. Era deslumbrante de uma maneira quase ofensiva, com um terno Tom Ford impecável, um sorriso de 1000 watts e uma risada que ecoava com a confiança de um homem que nunca conhecera o fracasso. De braço dado, Clara Sampaio, sua nova esposa. Clara era toda cabelo loiro perfeitamente escovado, olhos azul ártico e um vestido carmesim que parecia ter sido derramado sobre seu corpo escultural. Era, como Marcos havia declarado a Exame em uma pequena entrevista, o par perfeito para um homem em ascensão. Sera não queria ter vindo, mas sua amiga, Marta, havia insistido. "Você precisa sair, querida. Não pode deixar que ele te mantenha escondida." Então, lá estava ela, em um modesto vestido azul marinho que havia alugado, sentindo-se como um caiaque estacionado ao lado de uma frota de iates. Ela estava prestes a escapar por uma porta lateral quando sua voz cortou a suave melodia da orquestra. "Sera, meu Deus, é você?" Sera congelou. Ela se virou, forçando um sorriso educado, quase quebradiço. "Marcos, Clara,
Vocês estão maravilhosos. Nós nos sentimos maravilhosos. Clara acaba de fechar um negócio enorme para sua empresa de RP. Irradiou Marcos, deslizando um braço pela cintura incrivelmente pequena de Clara. E a Teixeira Consultoria, estamos prestes a fechar a conta Hensington. Coisas grandes, Sarah, coisas grandes. Clara sorriu, uma expressão vazia e perfeita. É tão bom te ver, Sarah. Marcos falou tanto de você. É corajoso da sua parte vir a essas coisas. Eu sei que elas não são realmente o seu ambiente. A condescendência foi um tapa físico. É uma boa causa, disse Sarah com a voz minúscula. Marcos se inclinou, baixando a voz para um volume conspiratório que, na verdade, era destinado aos outros 3 casais que estavam ouvindo. Sabe, eu estava dizendo ao Ricardo aqui. Ele gesticulou para um executivo bancário. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Quando eu estava com a Sarah... Bem, ela é uma garota doce, a mais doce, mas sem fogo, sabe? Sem ambição. O estômago de Sarah se encolheu. Ela sentiu o sangue sumir do seu rosto. Ela está feliz no seu apartamento minúsculo, lendo seus livrinhos empoeirados, continuou Marcos, rindo como se compartilhasse uma lembrança carinhosa e inofensiva. Eu precisava de uma power couple. Eu precisava de alguém como a Clara. Ele beijou a testa de Clara. Minha verdadeira parceira. Estamos construindo um império juntos. O grupo ao redor dele murmurou em concordância. Sarah simplesmente ficou ali, imobilizada pela piedade deles e pela crueldade casual de seu ex-marido. Ele não estava apenas elogiando sua nova esposa, ele estava pintando ativamente Sarah como a imagem anterior, a criatura desgrenhada e sem ambição que ele havia descartado. Com toda a razão, segundo ele. Bem, disse Sarah, a voz trêmula, eu preciso ir, Marta está me procurando. Claro, se cuida, Sarah. Ei, ele acrescentou no que foi o golpe final. Me avise se a biblioteca precisar de uma doação. Estou me sentindo generoso. Sarah se afastou. Ela não correu. Ela caminhou passo a passo agonizante, passando pelos milionários rindo, pelas torres de camarão e pelo quarteto de cordas, cruzando as grandes portas do hall e saindo para o ar frio e úmido da noite carioca. Ela parou um táxi, seu reflexo na janela mostrando uma mulher pálida e esquecível, com lágrimas nos olhos, o que Marcos, em sua magnífica arrogância, havia esquecido, ou talvez deliberadamente apagado, era o motivo pelo qual ela não tinha fogo. Ela se lembrou de uma noite diferente, 12 anos atrás. Ela tinha 22 anos, agarrada a uma carta de aceitação para o prestigioso programa de pós-graduação em Ciência da Computação do MIT, com uma bolsa integral na mão. Ela tinha uma mente para sistemas complexos e algoritmos que os professores chamavam de única em uma geração. Ela ia revolucionar a criptografia de dados. Então Marcos, um promissor estudante de direito, ajoelhou-se. Não podemos ser um casal de poder se você estiver em um laboratório até às 3 da manhã. Ele havia argumentado suavemente. Eu preciso de uma parceira, Sarah. Alguém para organizar os jantares, para encantar os sócios. Você pode fazer suas coisas de programação no seu tempo livre, mas eu preciso ser sócio aos 30. Me ajude a conseguir isso, nos ajude. E ela, cega pelo amor e pela promessa de nós, havia dito sim, adiado sua admissão. E depois, rejeitado. Ela aprendeu a organizar jantares, ela aprendeu a encantar. Ela editou seus textos, pesquisou seus casos e construiu o andaime social que permitiu que ele subisse. Ela não apenas apoiou a ambição dele, ela havia sido o combustível. E quando ele se tornou sócio, quando lançou a Teixeira Consultoria,
Ele olhou para a mulher que havia desistido de todo o seu futuro por ele e decidiu que ela não tinha ambição. Ela ficou com um pequeno acordo, um vazio profundo e doloroso, onde costumavam estar seus próprios sonhos, e o rótulo de garota doce. Enquanto o táxi chacoalhava em direção à sua rua tranquila, Sarah fez uma promessa a si mesma. Nunca mais iria a uma gala. Ela se contentaria com seu mundo pequeno e seguro. Ela não sabia que seu mundo e o de Marcos Teixeira estava prestes a explodir. A herança do gênio recluso. Na manhã seguinte à gala, o ar estava denso com uma familiar névoa pós-humilhação. Sarah acordou, passeou com Buster sob a luz pálida do amanhecer e seguiu para a biblioteca, mergulhando no cheiro de cedro e papel antigo. Ela estava catalogando uma coleção de esboços botânicos do século XIX, uma tarefa tão precisa e silenciosa que era quase uma forma de meditação. Seu mundo era pequeno, mas ordenado. Estava tudo bem, mas não estava bem. As palavras de Marcos ecoavam no silêncio entre os tic-tacs do relógio. Sem fogo, sem ambição. Ela estava recolocando uma cópia pesada encadernada de Grey's Anatomy quando seu celular pessoal, um modelo simples e discreto, vibrou no bolso. Raramente recebia ligações que não reconhecia. O identificador de chamadas era um número de Nova York, de um escritório de advocacia. "Serafina Valença, por favor", disse uma voz nítida como uma nota nova. Era suave, profunda e tinha uma autoridade que fez Sarah endireitar-se automaticamente. "Meu nome é David Chan. Sou sócio-gerente da Kensington & Reed. Ligo em nome do espólio de seu tio-avô, o Sr. Arthur Grayson." A respiração de Sarah parou. Arthur. Arthur Grayson era a ovelha negra da família de sua mãe. Um recluso, um gênio, um fantasma. Enquanto o resto da família se estabelecia em vidas suburbanas confortáveis e previsíveis, Arthur havia desaparecido no florescente mundo do Vale do Silício na década de 1980 e se tornara um mito. Ele fundou uma empresa chamada Grayson Dynamics. Ele experimentava com robótica e inteligência artificial. Nunca se casou. Nunca deu entrevistas. Sarah só o havia conhecido 2 vezes na vida, quando criança. Mas eles tinham um segredo. Nos últimos 15 anos, eles foram amigos por correspondência, não por e-mail. Arthur odiava a vulnerabilidade da rede aberta, como ele a chamava. Eles escreviam longas cartas manuscritas. Ela escrevia a ele sobre suas lutas na universidade, sua fascinação por algoritmos, sua vida com Marcos. Ele respondia sobre filosofia, as estrelas, a beleza imperfeita de criar uma mente sintética e suas orquídeas premiadas. Quando ela lhe disse que desistiria do MIT por Marcos, a resposta dele foi curta e incisiva. Um homem que exige que você seja pequena para se sentir grande é um construtor de gaiolas. Tenha cuidado para não esquecer o formato do céu. Sarah não tinha notícias dele há 6 meses. "Ele está bem?" Sarah perguntou apertando a mão no telefone. "O Sr. Grayson faleceu há 2 dias, Sra. Valença, pacificamente em sua propriedade no norte da Califórnia", disse o Sr. Chan. O tom dele não era cruel, mas era desprovido de emoção. Ele foi muito específico em suas instruções finais. "Seu testamento será lido em nosso escritório em Nova York amanhã de manhã, às 10 em ponto." O testamento? Mas tenho certeza de que ele deixou tudo para, não sei, uma fundação? "Senhora Valença", disse o Sr. Chan com uma leve ênfase no nome dela. O Sr. Grayson foi excepcionalmente específico. Sua presença não é opcional. É integral. Um carro estará em seu apartamento às 7h para levá-la ao aeroporto. Uma suíte está reservada para a senhorita no pier. "Por favor, traga um documento de identidade com foto. Nos vemos às 10. A linha clicou, cortando a comunicação.
Sarah ficou parada na sala dos funcionários, o cheiro de café queimado e suéteres velhos preenchendo seu nariz. Seu mundo, tão cuidadosamente ordenado, parecia estar cambaleando em seu eixo. Enquanto isso, a 20 quarteirões de distância, em uma cobertura de vidro e aço com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, Marcos Teixeira tomava um expresso e lia o Valor Econômico. Clara saiu de seu quarto por volta das 10 da manhã, envolta em um robe de seda. Ai, minha cabeça! Ela gemeu, beijando o ombro dele. Aquele champanhe estava divino. Você viu a cara da Sarah ontem à noite? Deus, que trágico! Aquele vestido parecia um vestido de madrinha reciclado. Ela conhece o lugar dela, disse Marcos, sem levantar os olhos do jornal. É onde ela se sente confortável. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para a vida agitada, querida. Não é uma limitação. É apenas biologia. Falando em vida agitada, disse Clara, deslizando um extrato de cartão de crédito Platinum sobre a mesa. A fatura da Amex chegou. Precisamos falar sobre a casa em Angra. A decoradora insiste em mármore italiano para todo o piso térreo. Marcos suspirou. Clara, o contrato Hensington ainda não foi fechado. O mármore pode esperar. Esperar? Marcos, querido, esta é a nossa imagem. Somos o novo casal de poder. Não podemos ter nossos convidados andando sobre porcelanato. Ela fez beicinho. Além disso, foi você quem me disse para construir uma vida digna de nós. Não seja mesquinho comigo agora. De que adianta descartar o modelo antigo se você não pode pagar pela atualização? Marcos olhou para o beicinho dela e depois para a conta. Ele sentiu uma pontada aguda de ansiedade. Ele vinha alavancando pesadamente sua consultoria, apostando tudo no contrato Hensington. Ele havia dito a Clara que valia centenas de milhões. Na realidade, valia uma fração disso, e a maior parte estava atrelada a dívidas e especulações. Ele precisava daquele contrato. Claro, meu amor, ele disse, forçando outro sorriso. Mármore italiano será. Eu cuido disso. Ele voltou ao seu jornal, virando para a seção de tecnologia. Havia uma pequena nota de rodapé na página C4. O recluso da tecnologia Arthur Grayson, fundador da Grayson Dynamics, faleceu aos 78 anos. Marcos mal registrou o nome. Não significava nada para ele. Ele virou a página, pensando no mármore e no custo altíssimo de sua nova e ambiciosa vida. A revelação na sala de reuniões. A sala de conferências da Kensington & Reed ficava no 8º andar. Uma caixa de vidro estéril nas nuvens que dominava toda Manhattan. Sarah, que havia sido transportada de seu apartamento para um voo de primeira classe, depois para uma suíte de luxo que ela tinha medo de tocar, sentia-se em um sonho. Ela usava seu único terno, uma simples e bem cuidada mistura de lã preta, que ainda parecia inadequada em comparação com a armadura austera e de alta costura das outras duas pessoas na sala. Eles eram um homem e uma mulher na casa dos 50, com rostos afiados e os olhos famintos de abutres. O primo Desmond e a prima Beatriz apresentou o Sr. Chan, embora mal olhassem para Sarah, descartando-a instantaneamente como pessoal ou uma beneficiária menor. Vamos ao que interessa, Chan, disparou Desmond, batendo em seu relógio Cartier. Beatriz e eu temos um voo para Aspen. Arthur era um lunático. Todos nós sabemos disso. Apenas diga-nos como a empresa foi dividida para que possamos prosseguir com a liquidação. O Sr. Chan sentou-se, à imagem da calma, e abriu uma grossa pasta encadernada em couro. Como desejarem, o testamento do Sr. Grayson é preciso. Ele deixa sua coleção de mapas do século XVII para a Biblioteca Pública de Nova York. Desmond bufou.
Ele deixa sua coleção de aviões restaurados da Segunda Guerra Mundial para o Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian. Beatriz revirou os olhos. Aos seus primos Desmond e Beatriz Grayson, ele deixa a quantia de $100.000 para cada um, desde que não contestem este testamento. O ar estalou. 100 mil? Sibilou Beatriz. O homem valia bilhões. Isso é um insulto. Se contestarem, continuou o Sr. Chan suavemente, como se estivesse lendo um boletim meteorológico. A parte de vocês será confiscada e doada ao Fundo de Preservação de Orquídeas Arthur Grayson, que, devo acrescentar, já está dotado de $200 milhões. Desmond e Beatriz empalideceram, depois ficaram roxos de raiva. Eles estavam encurralados. E agora, disse o Sr. Chan, chegamos ao grosso do patrimônio. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Sarah pela primeira vez, seu olhar analítico. Todos os bens pessoais restantes, incluindo a cobertura em Nova York, a propriedade em Big Sur, o chalé em Gstad e todos os ativos líquidos, participações e fundos fiduciários avaliados em aproximadamente $7 bilhões são deixados para sua sobrinha neta, Serafina Ann Valença. Sarah parou de respirar. Desmond fez um som como um ganso engasgado. Mas isso é... gaguejou Beatriz. Além disso, continuou o Sr. Chan, sua voz cortando a tensão. O interesse de controle do Sr. Grayson, os 92% da Grayson Dynamics, avaliados em aproximadamente $43 bilhões, também é legado a Serafina Ann Valença. Sarah sentiu a sala girar. $50 bilhões! Ela se agarrou aos braços da cadeira de couro. Isso é uma piada, rugiu Desmond se levantando. Ela é uma bibliotecária, ele estava senil, vamos lutar contra isso. Eu desaconselharia isso, Sr. Grayson, disse o Sr. Chan, pois o senhor perderia seus 100 mil. Mas mais importante, o Sr. Grayson antecipou sua reação. Ele incluiu uma estipulação. Ele virou a página. A herança da Grayson Dynamics é condicional. Não é um presente, é um codicilo de confiança. A cabeça de Sarah se levantou. O Sr. Grayson acreditava, Sra. Valença, que a senhorita possui uma mente igual à dele, uma mente que a senhorita, em suas palavras, permitiu que acumulasse poeira. Portanto, ele está forçando a senhorita a agir. O Sr. Chan olhou para ela. Condição 1. A senhorita deve assumir o cargo de diretora executiva e CEO interina da Grayson Dynamics, com efeito imediato. A senhorita tem 72 horas para aceitar o cargo. Caso contrário, toda a herança, pessoal e corporativa, será perdida. CEO! Sarah sussurrou, sua voz um guincho seco. Condição 2, continuou o Sr. Chan. A Grayson Dynamics está atualmente enfrentando uma oferta de aquisição hostil de um conglomerado rival, a Omnicorp Global. Há também uma proposta de fusão interna, impulsionada pelo conselho atual, liderada pelo CEO interino, Robert Sterling. Uma votação dos acionistas sobre esta fusão está marcada para daqui a exatos 30 dias. Sua herança, disse o Sr. Chan, está condicionada à derrota desta fusão. A senhorita deve provar ao conselho e aos acionistas que é a líder legítima da empresa. Se falhar, se a fusão for aprovada ou se a senhorita for destituída como CEO antes da marca de 30 dias, a senhorita perde tudo. A empresa, as casas, o dinheiro, tudo se dissolverá e será colocado no fundo de orquídeas. Ele fechou a pasta. O jatinho particular da empresa está esperando por você em Teterboro para levá-la à sede em Palo Alto. A senhorita tem 72 horas para decidir, Sra. Valença, mas o relógio de 30 dias para a votação da fusão, esse começou no momento em que seu tio-avô faleceu.
Faltam 28 dias. Escolha sabiamente. Sera sentou-se no silêncio atordoado, o som do seu próprio sangue zumbindo em seus ouvidos. À sua frente, Desmond e Beatriz a encaravam, suas expressões um coquetel tóxico de ódio, descrença e uma ganância repentina e nauseante. 50 bilhões de dólares ou nada? Antes que Sera pudesse sequer formar uma palavra, a assistente do Sr. Chan entrou silenciosamente na sala e sussurrou em seu ouvido. O Sr. Chan assentiu. Um brilho de algo seria diversão em seus olhos. Parece, Sra. Valença, que sua decisão pode ter uma audiência. Meu assistente me informa que um membro júnior de nossa equipe de relações públicas, ansioso para se adiantar à história, acaba de publicar a notícia preliminar do testamento. Parece que a senhorita já é a manchete principal na Bloomberg, CNBC e em todos os blogs financeiros do planeta. Ele acrescentou, suas 72 horas começam agora. O desmoronamento de Marcos. A explosão foi instantânea. De volta ao Rio de Janeiro, Marcos Teixeira estava em uma reunião de alto risco com seus clientes Hensington. Seu telefone, configurado para vibrar sobre a mesa de vidro, começou a zunir. Ele ignorou. Zuniu novamente. E de novo. Zuniu com uma energia tão frenética e implacável que escorregou pelo vidro, distraindo o cliente. Com licença, disse Marcos irritado. Ele olhou para a tela. 14 chamadas perdidas. 32 mensagens de texto. A primeira era de seu sócio, Jack Reeves. Jack, me liga. Agora. Isso não é uma piada. Jack, liga à CNBC, não me importa. Liga. Jack, Marcos, sua ex-esposa, ela acabou de herdar a Grayson Dynamics. Não é erro de digitação. Marcos olhou para o texto. Não fazia sentido. Ele murmurou um pedido de desculpas. Pegou o controle remoto e ligou o grande monitor na sala de conferências, mudando para a CNBC. O banner de notícias de última hora gritava na parte inferior. Bibliotecária desconhecida herda império. De os 50 bilhões, da Grayson Dynamics, Serafina Valença, nomeada CEO em testamento surpreendente. Uma foto apareceu na tela. Era uma foto antiga, espontânea de Sera, de um evento beneficente esquecido, sorrindo timidamente, cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado. Marcos Teixeira engasgou. Não apenas engasgou. Ele soltou um som de asfixia horrível, cuspindo seu expresso de R$ 12 pela mesa de vidro. Os clientes Hensington olharam para ele, horrorizados. Serafina Valença, ele sussurrou, seu corpo inteiro passando de frio para quente. Essa é minha ex-esposa, ele disse para a sala atordoada. O cliente que ele estava tentando impressionar, um homem que estivera na gala na noite anterior, levantou lentamente uma sobrancelha. Sua ex-esposa? A bibliotecária? Aqui não tinha ambição. O sorriso de 1000 watts de Marcos havia desaparecido. Seu rosto era uma máscara de horror pálido e abjeto. Enquanto isso, Clara estava em um salão de beleza de luxo fazendo uma escova. O telefone dela também estava explodindo. Quando ela finalmente olhou, viu o alerta de notícias. Ela olhou para a foto de Sera. Ela olhou para o número. 50 bilhões. Sua mão manicurada apertou tão forte que suas unhas cravaram na palma. Aquela ratinha, ela sibilou, sua voz alta o suficiente para assustar a cabeleireira. Aquela Zé Ninguém, a inveja dela era tão potente, tão visceral, que era quase nauseante. A mulher que seu marido havia ridicularizado publicamente, a mulher de quem ela sentia pena, era agora uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo. O primeiro pensamento dilacerante de Clara não foi sobre Sera. Foi. Ele se casou com a mulher errada. Sera, alheia à tempestade que havia desencadeado,
estava no Gulfstream particular de Arthur, voando sobre um país que estava apenas aprendendo seu nome. Ela estava atordoada. O Sr. Chan havia lhe fornecido um tablet com o relatório inicial. Grayson Dynamics, 15.000 funcionários, líder global em logística impulsionada por IA e robótica experimental. O conselho, hostil. O CEO interino, Robert Sterling, um veterano corporativo de 30 anos que se sentia profundamente insultado pela escolha de Arthur. A fusão. Sterling estava pressionando para se fundir com um rival, criando uma entidade massiva e ingovernável que o faria e ao conselho fabulosamente ricos por meio de opções de ações, mas que, de acordo com as próprias notas de Arthur, destruiria a alma da empresa. Ela chegou ao campus extenso e futurista da Grayson Dynamics em Palo Alto. Parecia menos um escritório e mais uma universidade do século 23. Ela foi recebida por uma mulher de aparência austera na casa dos 50, com um corte bob preto afiado e um terno impecavelmente ajustado. Senhora Valença, eu sou Evelyn Reed. Fui a assistente executiva do Sr. Grayson por 35 anos. Agora, aparentemente, sou a sua. O tom dela era impossível de decifrar. Seria lealdade ou ressentimento? Por favor, me chame de Sarah, gaguejou Sarah, agarrada à sua bolsa. Não o farei, Sra. Valença. A senhora é a CEO, disse Evelyn sem aspereza. O conselho está esperando. Eles convocaram uma reunião de boas-vindas de emergência. Não os subestime, eles são leões. E a senhora, aos olhos deles, um pequeno cervo ferido. Evelyn a conduziu por um átrio onde um braço robótico maciço pintava uma aquarela delicada, e para uma vasta e intimidante sala de reuniões. 12 rostos, todos masculinos, todos acima dos 50, todos irradiando ceticismo hostil, se viraram para encará-la. Na cabeceira da mesa estava Robert Sterling. Ele era um homem grande com um pescoço grosso e um sorriso condescendente. Senhora Valença, Serafina. Posso chamá-la de Serafina? Ele começou sem esperar por uma resposta. Bem-vinda à Grayson Dynamics. Estamos, é claro, atônitos com a decisão de Arthur. O conselho riu sombriamente. Esta é uma corporação multibilionária, não uma biblioteca pública. Estamos no meio de uma fusão altamente sensível e crítica no tempo. Este não é um lugar para amadores. Sr. Sterling, disse Sarah, a voz trêmula, mas ela a forçou a se manter firme. Meu tio-avô, o Sr. Grayson, ele confiou isso a mim. Ele era um velho tolo sentimental. Sterling bateu a mão na mesa, apenas uma vez, uma demonstração calculada de dominação. Esta fusão é a única coisa que salvará esta empresa da obsolescência. Arthur estava a deixando estagnar. Votamos em 28 dias. O melhor que a Serafina pode fazer é ficar em seu novo escritório, assinar os papéis que lhe dermos e deixar os profissionais cuidarem disso. Faça isso e você permanecerá bilionária. Interfira, e você será a mulher que destruiu um legado em menos de um mês. A mensagem era clara. Seja uma boa garota e sente-se. Sarah olhou para os rostos dos homens que eram, tecnicamente, seus funcionários. Ela viu o mesmo olhar que havia visto no rosto de Marcos na gala. Piedade, desprezo, desdém. Ela sentiu o velho e familiar impulso de encolher-se, de se desculpar, de fugir. Mas então ela olhou para Evelyn Reed, parada em silêncio perto da porta, com uma expressão ilegível. Eu precisarei, disse Sarah, revisar os documentos da fusão, todos eles, e as demonstrações financeiras da empresa dos últimos 5 anos. Sterling riu. Revisar? Querida, estes são documentos que fariam a cabeça de um MBA de Harvard girar. Apenas deixe-nos.
Agora, Sr. Sterling, por favor, envie-os para o meu escritório, o escritório da CEO, disse Sarah. Sua voz ainda era baixa, mas o tremor havia desaparecido. Um brilho de surpresa passou pelo rosto de Sterling. Ele assentiu bruscamente. Como desejar. Evelyn, mostre à Sra. Valença seu escritório, que ela se acomode. O escritório era vasto, uma suíte de canto, com paredes de vidro com vista para o campus. No centro havia uma enorme escrivaninha moderna, mas no canto havia uma poltrona antiga e um arquivo de madeira. Ele se sentava ali, disse Evelyn, sua voz suavizando pela primeira vez, apontando para a poltrona. Ele odiava aquela escrivaninha. Ele a chamava de o monólito. Evelyn apontou para o arquivo. Ele deixou isso para a senhora. A senha é o aniversário de sua mãe. Sarah, com os dedos trêmulos, discou a combinação. A gaveta clicou e abriu. Dentro não havia um arquivo, mas um único e grosso envelope, cor creme, selado com cera vermelha. Estava endereçado com a letra familiar e espigada de Arthur. Para Serafina, quando eles te chamarem de ratinha, ela abriu. Minha querida Sarah, se você está lendo isto, eu me fui e os leões estão à sua porta. Ótimo, que eles rugem. Eles esqueceram o que uma mente como a sua pode fazer. Eles te veem como uma bibliotecária. Eles esqueceram a jovem de 19 anos que me enviou uma carta de 40 páginas corrigindo falhas no meu novo algoritmo de criptografia. Eu não esqueci. Tenho acompanhado sua vida tranquila. Eu vi você apagar sua própria luz para que um homem pequeno se sentisse alto. Eu vi você atrofiar. Não estou te dando um presente, Sarah. Estou te dando uma espada e estou te dando um escudo. Estes homens, Sterling especialmente, são ladrões. Eles estão vendendo minha empresa não por lucro, mas para encobrir seus próprios erros. Eles não são tão espertos quanto pensam. Você, no entanto, é mais esperta do que jamais acreditou. Seus sonhos do MIT não estão mortos, estão apenas dormindo. Acorde-os, olhe o código, olhe os livros, eles estão manipulando. Encontre, não deixe que te quebrem. Você é uma Grayson. E mais importante, você é Serafina Valença. Você tem o fogo. Estou apenas te forçando a usá-lo. Seu orgulhoso tio Arthur. Escondido atrás da carta, havia um pequeno caderno encadernado em couro. Sarah o abriu. Estava cheio de notas manuscritas, equações e observações. Era o livro Razão Particular de Arthur. Seus verdadeiros pensamentos sobre sua empresa. Sarah ficou ali por um longo tempo, com a carta na mão. O medo ainda estava lá, uma pedra fria no estômago. Mas ao lado dele, algo mais estava ganhando vida. Uma faísca, uma pequena e quente brasa do fogo que ela pensou que Marcos havia extinguido para sempre. Evelyn, disse Sarah virando-se para a mulher. Por favor, cancele todas as minhas reuniões pelo resto do dia e me traga café, muito café, e as demonstrações financeiras dos últimos 5 anos, todas elas. Evelyn Reed permitiu-se um pequeno e fino sorriso. Sim, senhora Valença. O veredito. Durante as 3 semanas seguintes, Serafina Valença desapareceu. A mídia ficou louca. Herdeira bilionária se esconde, gritavam as manchetes. Serafina Valença desmorona sob pressão? Ela não estava se escondendo. Ela estava trabalhando. Ela e Evelyn Reed, que rapidamente se revelou ferozmente, quase assustadoramente leal à memória de Arthur, transformaram o escritório da CEO em uma sala de guerra. Elas dormiam em catres, viviam de café e comida para a viagem. Sarah
Com o caderno de Arthur como sua pedra de roseta, começou a fazer o que havia nascido para fazer. Ela analisou sistemas complexos. Ela não era apenas uma bibliotecária. Ela era uma analista de sistemas. Sua mente, que havia organizado o sistema decimal Dewey com perfeição obsessiva, agora devorava planilhas corporativas, registros de servidores e arquivos de projetos criptografados. O conselho, liderado por Robert Sterling, enviou-lhe montanhas de dados inúteis e censurados. Mas o caderno de Arthur lhe deu as senhas de backdoor. Eles não estão apenas maquiando os livros, Evelyn. Sarah murmurou às 3 da manhã, cercada por impressões. Eles estão operando uma cozinha fantasma completa. Ela encontrou uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman, desviando milhões do orçamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, estava disfarçada como uma taxa de consultoria. Uma empresa de fachada que, por sua vez, estava financiando uma série de investimentos de alto risco e fracassados, todos gerenciados pelo cunhado de Robert Sterling. A fusão não era uma jogada de poder, era um acobertamento. Sterling precisava da fusão com a Omnicorp para enterrar sua malversação em um mar de nova e confusa documentação. Ele não é apenas um ladrão, disse Evelyn, a voz tensa de raiva. Ele é um traidor. Ainda não estamos prontas para agir, disse Sarah. Precisamos encontrar o último elo, a prova. Ela não era mais uma bibliotecária com cara de ratinha. Sua voz era baixa, confiante e afiada. O fogo estava aceso. Enquanto Sarah trabalhava, Marcos Teixeira estava se afogando. No momento em que o mundo soube que sua ex-esposa, sem ambição, era bilionária, seu próprio mundo cuidadosamente construído desmoronou. Primeiro, o telefone dele. Nunca parava de tocar. Mensagens de texto de homens que ele mal conhecia. Ei, lembra de mim? Parabéns pelas notícias da Sarah. Devíamos jogar golfe. E de mulheres. Nunca gostei da Clara, mas as piores ligações foram de seus clientes. Marcos, o CEO da Hensington, havia lhe dito: não podemos seguir em frente, a imagem está ruim. Você humilhou publicamente uma mulher que agora é uma das figuras mais poderosas em tecnologia. Demonstra uma espetacular falta de julgamento. Ele perdeu a conta Hensington, depois outra e outra. Sua reputação como consultor esperto evaporou. Agora ele era simplesmente o idiota que se divorciou da bilionária. Ele tentou entrar em contato com Sarah. Texto 1. Sarah. Meu Deus, acabei de saber. Estou atordoado. Me liga. Temos que comemorar. Sem resposta. Entregue. Texto 2. Sarah. É o Marcos. Você está recebendo isso? É incrível. Eu sempre soube que você tinha isso dentro. Eu sempre disse que você era brilhante. Sem resposta. Entregue. Texto 3. Serafina. Não seja assim. Somos nós. Você é minha família. Estou preocupado com você. Aquele cara Sterling é má notícia. Me liga, eu posso te ajudar. Sem resposta. Bloqueado. Ele estava aterrorizado, mas não tão aterrorizada quanto Clara. A empresa de RP de Clara era um projeto de vaidade financiado por um fundo fiduciário que estava secando rapidamente. Seu estilo de vida luxuoso estava construído em uma montanha de dívidas secretas. Ela havia visto Marcos como seu salvador. Agora, ele era quem estava com problemas de dinheiro. Faça alguma coisa, Marcos! Ela gritou, jogando um vaso de R$3.000 na parede de sua cobertura. É sua ex-esposa. Você foi casado com ela. Você deve ter direito a metade disso. Não é assim que o divórcio funciona, Clara, gritou Marcos, seu próprio pânico o tornando cruel. Eu assinei os papéis. Acabou. Então faça com que não acabe.
ela gritou. Encontre algo sujo sobre ela. Encontre qualquer coisa. Eu não vou ser pobre. Eu não vou ser uma Zé Ninguém novamente. Clara, impulsionada por uma inveja desesperada e venenosa, começou a fazer ligações. Ela ligou para velhos amigos, parentes distantes de Sarah, qualquer um que os tivesse conhecido como casal. Ela estava procurando por um escândalo, uma fraqueza, qualquer coisa que pudesse usar para chantagear Sarah ou destruí-la. E Marcos? Marcos estava olhando para as finanças de sua própria empresa. A Teixeira Consultoria estava à beira da falência. Seu único cliente significativo restante, uma empresa de software de médio porte chamada Analytica Solutions, o mantinha à tona. Ele estava revisando o contrato da Analytica quando viu uma cláusula a qual nunca havia prestado atenção. Analytica Solutions tinha acabado de ser adquirida 3 meses antes em um acordo tranquilo. Ela tinha sido comprada pela Grayson Dynamics. O sangue de Marcos gelou. Seu último salva-vidas, o único contrato que pagava suas contas, era propriedade da nova empresa de sua ex-esposa. Serafina Valença agora tinha o poder de assinar ou rescindir, a única coisa que o mantinha longe da ruína total. Ele encarou o contrato. A data de renovação era em 1 semana, o dia da votação dos acionistas. Ele tinha que alcançá-la, ele tinha que implorar. Clara atacou primeiro. 2 dias antes da reunião de acionistas, uma história sórdida apareceu em um grande blog de fofocas, A Gaiola Dourada. Exclusivo, CEO bilionária em crise, reclusa volátil, dizem fontes, temores sobre sua estabilidade mental. O artigo era uma obra-prima de insinuação, elaborada pelas mãos treinadas em RP de Clara e alimentada ao blogueiro. Apresentava citações anônimas. Ela sempre foi instável. Após o divórcio, ela teve um colapso completo. Mal saiu do apartamento por 6 meses. Incluía fotos de paparazzi de Sarah, parecendo exausta e pálida em seu casaco velho, passeando com Buster. Mas o pior, incluía fotos privadas do divórcio. Sarah, chorando, com o rosto manchado, tiradas pelo próprio Marcos e salvas em uma nuvem compartilhada que Clara acessou. A história foi devastadora. Ela pintava Sarah não como uma CEO esforçada, mas como uma mulher frágil e de coração partido desmoronando sob pressão. Robert Sterling atacou. Ele convocou uma reunião de emergência de confiança do Conselho, marcada para amanhã da votação completa dos acionistas. A mídia foi alertada. A narrativa estava estabelecida. O Conselho estava preocupado com o bem-estar da senhora Valença. Eles iriam aliviá-la de seu fardo e aprovar a fusão para estabilizar a empresa. O fogo da execução. Na manhã da votação, Sarah Valença entrou na sala de reuniões. Os leões estavam todos lá. Seus rostos graves e compreensivos, o que era muito mais assustador do que sua hostilidade aberta. A sala estava lotada. Imprensa financeira, membros do conselho, acionista e chave. Serafina! Começou Robert Sterling, a voz escorrendo falsa preocupação. Todos nós vimos esses relatórios perturbadores. Estamos preocupados com a senhora. Isso tem sido demais, muito rápido. Nós, o Conselho, preparamos uma moção. Votaremos para removê-la de suas funções como CEO para sua própria saúde. Adiaremos a votação da fusão até que... Não. A palavra não foi alta, mas foi tão fria, tão absoluta, que cortou o discurso de Sterling. Serafina Valença parou no pódio. Ela não era a mulher da gala. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e austero. Ela usava um terno cinza chumbo, como uma armadura. A única cor nela era um brilho de batom carmesim. Ela parecia, como um repórter escreveu mais tarde, uma rainha
prestes a assinar uma ordem de execução. O senhor não adiará a votação da fusão, Sr. Sterling, porque todos nós votaremos contra, disse Sarah. Agora, Serafina, seja razoável, disse Sterling, tentando recuperar o controle. É evidente que a senhora não está bem. Não estou bem? Sarah sorriu, uma expressão gelada e sem humor. Não, Sr. Sterling, estou apenas irritada. Ela clicou em um controle remoto. A tela maciça atrás dela, que deveria mostrar a moção de Sterling, acendeu. Ela mostrava um fluxograma bancário. Isto, disse Sarah, sua voz ressoando com poder, é uma empresa de fachada chamada Apex Capital Partners, registrada nas Ilhas Cayman. O rosto de Sterling passou de rosado para branco. Por 3 anos o senhor tem aprovado pagamentos de consultoria à Apex, pagamentos que totalizam 87 milhões de dólares. Eu fiz isso, ele afirmou, para P&D externo. Mas a Apex não tem funcionários, não tem escritório. Ela tem uma conta bancária, que então canaliza dinheiro para uma série de infelizes investimentos pessoais. Ela clicou novamente. Uma foto de uma luxuosa mansão em construção, em Turks e Caicos, apareceu, tudo propriedade de seu cunhado, o Sr. Gerald Vance. A sala ofegou. Os membros do conselho olharam fixamente para Sterling, seus rostos agora máscaras de horror. A fusão com a Omnicorp, continuou Sarah, a voz gélida. Nunca foi para salvar esta empresa. Era para enterrar isso. Vocês iriam deixar a Omnicorp nos absorver, liquidar nossos melhores projetos e demitir 4.000 funcionários. Tudo para esconder o roubo de 87 milhões de dólares de vocês. Sterling estava gaguejando. Isso é difamação. Ela clicou novamente. A tela se encheu com um e-mail de Sterling para seu cunhado. A fusão resolverá tudo. Os livros antigos serão enterrados. Apenas mantenha o projeto em andamento. O senhor pode ter esquecido, Sr. Sterling, disse Sarah. Mas meu tio era um especialista em criptografia, e eu, como o senhor tão gentilmente apontou, sou uma bibliotecária. Eu sou muito, muito boa em encontrar coisas. Ela olhou para o conselho atordoado. A fusão está morta, assim como a carreira do Sr. Sterling. Segurança? 2 homens grandes se adiantaram e flanquearam Sterling, que parecia ter levado um tiro. Mas a liderança, gaguejou um membro do conselho. A empresa, a estabilidade, os artigos. Os artigos, disse Sarah, foram uma campanha de difamação patética e desesperada, plantada por uma mulher com mais de 2 milhões de reais em dívidas de cartão de crédito e uma empresa de RP falida. Uma mulher que, creio eu, é casada com... As portas da sala de reuniões se abriram. Era Marcos Teixeira. Ele não era o homem polido da gala. Seu terno estava amassado. Ele não havia se barbeado. Seus olhos estavam selvagens de desespero. Sarah! Sarah! Pare! Ele gritou, empurrando os seguranças. Ele correu para o pódio, sua voz caindo em súplica particular e desesperada, embora toda a sala pudesse ouvir. Sarah, por favor. Não, você não pode. Minha empresa, o contrato Analítica, agora é seu. Sarah, por favor, eu imploro. Eu estou arruinado. Clara, ela me arruinou. Eu farei qualquer coisa. Eu a deixo. Nós podemos... Eu sempre te amei, Sarah. Eu fui um idiota. Sarah olhou para a mão dele em seu braço. Olhou para o rosto aterrorizado e implorando dele. Este era o homem que a havia chamado de sem ambição. O homem que a havia ridicularizado para sua própria diversão. O homem que, como seu tio havia dito, havia construído uma gaiola para ela. Ela não afastou o braço. Ela apenas o encarou,
com uma expressão ilegível. Sr. Teixeira, ela disse, sua voz clara e ressoando na sala silenciosa e chocada. Tire sua mão de mim. Ele estremeceu, retirando-a como se tivesse se queimado. Sua parceria com Clara Sampaio é problema seu, disse Sera, seus olhos fixos nos dele. Quanto aos artigos que ela plantou, tentando me difamar e manipular as ações desta empresa, nossa equipe jurídica entrará em contato com ela em breve. Creio que isso se chama manipulação do mercado de valores e difamação. O rosto de Marcos enrugou. Quanto à Teixeira Consultoria, ela continuou, seu contrato com a Analytica Solutions está, de fato, pronto para renovação hoje. Evelyn Reed se adiantou, segurando um único arquivo. Ela o abriu. Após uma revisão do desempenho de sua empresa, das práticas de cobrança e das recentes responsabilidades de reputação, a Grayson Dynamics decidiu rescindir o contrato, com efeito imediato. Não. Marcos sussurrou. Ele afundou de joelhos. Não, Sera, por favor. Meu nome, ela disse, olhando para o homem quebrado a seus pés. É Sra. Valença, e esta reunião é apenas para acionistas. Segurança, por favor, retire o Sr. Teixeira. Enquanto ele era arrastado para fora, protestando e implorando, Sera se virou para o pódio e para a sala sem palavras. Ela ajeitou o paletó. Tudo negócios. Agora, ela disse, vamos falar sobre o futuro real da Grayson Dynamics. Eu tenho um plano de 10 anos. Não envolve ser absorvida. Envolve adquirir, começando por toda a divisão de IA da Omnicorp. Página 1 da nova apresentação. Por favor, Evelyn. O formato do céu. O silêncio que se abateu sobre a sala de reuniões depois que Marcos Teixeira foi arrastado para fora, gritando e patético, foi absoluto. Foi o silêncio de uma execução, seguido por uma coroação. Os membros restantes do conselho, que apenas 10 minutos antes estavam prontos para depô-la, agora olhavam para Serafina Valença como se ela fosse uma nova e aterrorizante espécie de predador. Robert Sterling havia sumido, seu rosto uma máscara de descrença cinzenta, conduzido pela segurança às autoridades. A campanha de difamação havia se dissipado. A ex-esposa, sem ambição, era uma invenção. A mulher no pódio era tudo o que era real. Sera, na quietude, não se sentou, não vacilou. Ela apenas tomou um gole de água e clicou no próximo slide de sua apresentação. Agora, ela disse, sua voz tão calma e clara quanto uma manhã de inverno. Como eu estava dizendo, o plano de 10 anos. Durante a hora seguinte, ela o expôs. Não como um pedido, mas como um decreto. Ela desmantelou a lógica falha da fusão com a Omnicorp, apontando redundâncias e intenções de despojo de ativos que todos haviam convenientemente ignorado. Em seguida, ela apresentou sua própria visão. Uma expansão em IA ética, a reabertura do projeto, Dédalo de Arthur para robótica avançada e a aquisição estratégica de 2 concorrentes-chave. Não somos uma empresa que espera ser absorvida, senhores. Ela concluiu, seus olhos percorrendo cada rosto. Somos uma empresa que caça. Não vamos vender nossa alma, vamos comprar o futuro. Quando ela terminou, houve outro silêncio. Então, o membro mais antigo do conselho, um homem chamado Henry Blackwood, que havia sido contemporâneo de Arthur, começou a aplaudir lentamente. Os outros, um por um, se juntaram a ele. Não foi o aplauso cortês de uma sala de reuniões, foi o aplauso atordoado e fervoroso dos sobreviventes. Uma votação, disse Henry, a voz rouca. Todos a favor de confirmar Serafina Valença como CEO permanente e aprovar seu plano estratégico de 10 anos proposto. Cada mão se levantou instantaneamente. E todos a favor, continuou Henry com os olhos brilhando,
de apresentar uma ação civil contra o Sr. Sterling e seus associados e fornecer toda a evidência da Sra. Valença ao promotor distrital. Cada mão se levantou novamente. Sarah assentiu uma vez. Obrigada, senhores. Evelyn, por favor, agende a primeira revisão de aquisição para as 7h de amanhã. Esta reunião está encerrada. Ela saiu da sala, não ao som de sussurros, mas ao som de telefonemas frenéticos e aterrorizados, enquanto os membros do conselho se apressavam para ficar do lado certo da história. Da história dela. Cena. Final. Cortina. Final. No Rio de Janeiro. O efeito dominó da arrogância. As quedas não foram um lento declínio, foram uma avalanche. Robert Sterling foi o primeiro a cair. Acusado de fraude eletrônica, peculato e fraude de valores mobiliários, ele enfrentava décadas de prisão. Ele tentou alegar que Serafina havia forjado as provas. A trilha digital que ela e Evelyn haviam descoberto era tão perfeita, tão irrefutável, que seu advogado de defesa renunciou. Ele estava arruinado. Seu nome se tornou um verbo no Vale do Silício para a autodestruição espetacular. Clara Sampaio. Foi a próxima. O processo da Grayson Dynamics aterrissou em sua mesa de centro de mármore impecável, no mesmo dia em que seu cartão American Express Centurion foi recusado. A ação por difamação, calúnia e conspiração para cometer manipulação de ações era de $100 milhões. Suas dívidas secretas, não mais apoiadas pelo crédito minguante de Marcos, foram cobradas. Ela encontrou Marcos em sua cobertura, olhando fixamente para uma televisão que reportava sobre o golpe de gênio na sala de reuniões de sua própria ex-esposa. "Você tem que consertar isso!" Clara gritou, sacudindo a intimação. "Ela está me processando. A mim, isso é culpa sua. Você a escolheu, você a deixou, você nem sequer conseguiu a metade." Marcos se virou, seu rosto uma máscara vazia. A arrogância havia sumido. O charme havia sumido. Tudo o que restava era um homem aterrorizado e mesquinho. "Minha culpa?" ele sussurrou. Você foi quem plantou a história. Você foi a idiota que cutucou o urso. Você cutucou um dragão. Eu estava tentando nos ajudar." "Não há nós," Marcos rugiu, finalmente quebrando. "Há apenas você e sua dívida, e a bagunça que você fez. Você e sua ambição vazia e interminável." A ironia de suas próprias palavras se perdeu nele. O divórcio deles não foi uma separação cortês. Foi uma batalha de terra arrasada entre dois ratos em um navio afundando. Clara, em um movimento final e desesperado, vendeu uma revelação para um reality show, Ex-Esposas Bilionárias, após a queda. O programa foi cancelado após 3 episódios por baixa audiência. Ela foi vista pela última vez vendendo imóveis de luxo em Marbella, usando seu nome de solteira. O destino de Marcos Teixeira foi, em muitos aspectos, o mais poético. A Teixeira Consultoria evaporou em 72 horas. Ele pediu falência. A cobertura, os ternos, os relógios, a vida sob medida, tudo liquidado em leilão. Ele ficou sem nada, além de uma reputação como o maior tolo da história financeira moderna. O homem que se gabou da zero ambição de sua ex-esposa se tornou um escárnio global. Ele finalmente conseguiu um emprego, uma posição de analista, de nível básico, em uma pequena empresa sem rosto, em Osasco, nos arredores de São Paulo. Ele dividia um apartamento de 2 quartos com outro analista divorciado. Ele usava ternos de loja de departamento. Ele era, no final, precisamente o tipo de homem que ele sempre havia desprezado. Um Zé Ninguém. 6 meses depois, o salão principal do Fórum Econômico Mundial, em Davos, estava lotado.
O ar vibrava com a energia de presidentes, primeiros ministros e os CEOs mais poderosos da Terra. A oradora principal deste ano era a mulher mais comentada do mundo, Serafina Valença. Quando ela subiu ao palco, estava a um universo de distância de sua entrada na Gala Esperança. Ela usava um vestido simples, elegante, azul escuro, o cabelo preso. Ela não estava em armadura. Ela era simplesmente, poderosamente, ela mesma. Ela olhou para o mar de rostos e desta vez ela era aquela que todos vieram ver. Por muito tempo, ela começou, sua voz preenchendo a enorme sala. Disseram-me que a ambição era barulhenta, que o sucesso era uma performance. Ensinaram-me que se você era quieta, você era invisível. Se você dava apoio, você não tinha ambição. Se você era uma bibliotecária, você era apenas uma bibliotecária. Uma risada suave e cúmplice se espalhou pela plateia. Estou aqui para dizer que as ideias mais revolucionárias muitas vezes nascem nas salas mais silenciosas. As bases mais sólidas são construídas não pela voz mais alta, mas pela mente mais observadora. Meu tio-avô, Arthur Grayson, construiu um império porque ele ouviu o código, pretendo honrar seu legado ouvindo o mundo. Ela não apenas falou sobre IA e robótica, ela anunciou a Bolsa Serafina Grayson, uma doação de $2 bilhões. Esta bolsa, ela disse, é para mulheres em STEM, mas especificamente é para as mulheres que pegaram um desvio. Aquelas a quem foi dito para recuar, para apoiar o sonho de outra pessoa. Aquelas que apagaram sua própria luz para que homens pequenos se sentissem altos. Isto é para vocês. Seu desvio acabou. Bem-vindas de volta. A ovação de pé durou 5 minutos completos. Naquela mesma noite, no lounge privado para palestrantes, ela foi abordada por Evelyn Reed, que estava, como sempre, um bastião de calma eficiência. Senhora Valença, um discurso notável, disse Evelyn, entregando-lhe um tablet. A aquisição do laboratório de Tóquio está completa e um item final do leilão de falência de Teixeira foi encerrado hoje. Oh, disse Sarah, mal levantando os olhos dos dados de aquisição. Sim, era a coleção particular de vinhos dele. Aparentemente ele tinha muito orgulho dela. Os curadores perguntaram se a senhora gostaria de fazer uma oferta. É tudo o que resta do patrimônio dele. Serafina fez uma pausa. Ela pensou em Marcos, se gabando na gala, segurando seu champanhe. Ela pensou nele, de joelhos na sala de reuniões. Ela sentiu um eco distante. Não pena, nem raiva, apenas distância, como se estivesse olhando para um personagem de um livro que ela havia terminado há muito tempo. Dói, disse Serafina. Doar, senhora Valença. Peça para o fundo comprar a coleção inteira e doá-la à Biblioteca Nacional para seu leilão anual de arrecadação de fundos. Tenho certeza de que Marta conseguirá um bom preço por ela. Financiará o programa de leitura infantil por 1 ano. Ela transformou uma humilhação silenciosa em um bem público, sem pensar 2 vezes. É claro, senhora Valença, o jatinho está pronto. Devo pedir ao motorista para levá-la ao Chalet d'Estat para o fim de semana? Ou à cobertura em Nova York? Serafina sorriu. Um sorriso real, genuíno, o tipo de sorriso que ela não tinha na gala. Nenhum, ela disse, vestindo seu casaco de lã simples. Me leve para o aeroporto. Quero ir para casa. Para casa, senhora Valença. Para o meu apartamento, disse Serafina, indo em direção à porta. Aquele que fica em cima da padaria. Prometia ao Buster que chegaria em casa a tempo para o passeio dele. Evelyn a observou sair. A mulher mais poderosa do mundo, saindo de um palácio de reis e para o ar frio da noite, não para reivindicar um trono, mas para cumprir uma promessa a um cachorro resgatado. Ela não era mais Serafina a ratinha, ou Serafina a rainha.
Ela era, finalmente e completamente, Serafina Valença. E isso era mais do que suficiente. A lição final e o chamado à ação. A lição final, diretamente do coração do Rio de Janeiro. Serafina Valença demonstrou que a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. Ela não apenas se vingou, ela recuperou a mente brilhante que seu ex-marido tentou enterrar. O que Marcos e Clara viram como zero ambição era simplesmente um fogo esperando pelo combustível certo. E no final, a bibliotecária com cara de ratinha não apenas deu a última gargalhada. Ela comprou a empresa inteira, interação com o público e chamada ação. Conte-nos, o que você achou da incrível transformação de Serafina? Você já viu alguém tão subestimado dar a volta por cima e mudar completamente as regras do jogo? Deixe sua reviravolta favorita nos comentários abaixo. Se você ama histórias de justiça, karma e dramas da vida real incríveis, certifique-se de curtir este conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa assistir para acender sua própria chama interior. E o mais importante, assine nosso canal e toque o sino para nunca perder uma única história de empoderamento como esta.